Olá, boa noite a todos. Bem-vindas e bem-vindos à aula magna do curso de Direito do Ecossistema Brasília Educacional. Eu sou a Maria Carolina. Hoje eu estou aqui recebendo a missão, a honra de acolher o professor José Geraldo de Souza Júnior, ele que é um dos maiores juristas do nosso país, tá? Ele é titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, também foi reitor da universidade, e ele é coordenador do projeto Direito Achado na Rua. O professor está aí. Olá, professor José, boa noite. Boa noite, professora Maria Carolina. É um prazer estar consigo, sob sua coordenação e com os participantes desse encontro do Ecossistema Brasília, de curso de Direito. Obrigada, seja bem-vindo. Bom, concluindo a tua apresentação aqui, você é uma inspiração, né, para quem pensa o direito como instrumento democrático. São muitos anos de uma contribuição importante para o fazer, o pensar e o fazer do direito, né, no nosso país. E, bom, vou abrir esse bate-papo com um assunto essencial, urgente e mais recente, perguntando para o senhor qual é a sua leitura das manifestações mais recentes, agora de 7 de setembro, e o que elas têm a dizer para nós sobre o atual momento da democracia brasileira. Então, que coincidência, porque hoje mesmo, a partir de uma entrevista, né, dessas que se faz por internet, né, o Instituto Humanitas de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Universidade Vale do Rio dos Sinos, que tem uma página muito importante na área de ciências sociais, ciência política, ciências humanas, teologia, né, ligada aos jesuítas, né, e com o qual eu colaboro com alguma frequência, me fez exatamente essa pergunta. Exatamente essa pergunta, inevitável, né? Inevitável. Exato, porque, de algum modo, todos nós estamos nos fazendo essa pergunta. Todos Exato. nós. Exato. Né? E talvez tenha sido esse o 7 de setembro mais longo do calendário gregoriano brasileiro, que começou na segunda-feira e ainda não terminou. Ainda né? não terminou. O presidente lançou uma nota que dizem que não foi redigida por ele, que ele leu, terá sido redigida pelo ex-presidente Temer, né? Em que ele pede desculpas aos poderes, à nação, né? Mas ainda não conseguiu acomodar sua base, que foi mobilizada nesse período, né? E que ainda hoje estava aqui na esplanada com uma intenção de invadir o Supremo Tribunal Federal, né? Realizar por mobilização própria, entre aspas, impeachment dos ministros do Supremo Tribunal e bloqueando muitas estradas Brasil afora, né? Claro, já se tem isso claro, né? Por financiamento e apoio desse agronegócio, né? Que hoje tem uma alta influência no modelo de governança que o Brasil adotou desde 2018, né? Sim. Desde 2016, né? Com o afastamento da presidenta Dilma. Então, é uma pergunta que todos nós estamos nos fazendo, Maria Carolina, e como eu respondi para eles, eles me mandaram 3 perguntas, né? A primeira é exatamente essa. Eles vão combinar e elas sairão amanhã. Até mandarei para você para compartilhar com os participantes da aula de hoje, não é? Porque é um desdobramento, né? Por favor. O que eu digo, assim, minha primeira impressão é que, numa data tão simbólica para o Brasil,
ainda que a independência seja um registro dentro da experiência decolonial, né? Porque os indígenas que estão presentes também na esplanada mostram que a história do Brasil é maior do que aquela que cabe entre o 7 de setembro de 1822 e o 7 de setembro de 2021. Ou seja, é maior do que esses 200 anos. Né? Os indígenas estão dialogando, né? De uma forma culturalmente irrepreensível, com seus figurinos tradicionais, com as suas marchas na esplanada, né, presentes na porta do Supremo Tribunal Federal, com as suas teses e por seus advogados, junto com outros, mas pelo menos, como vimos nas sustentações, né, pelo menos 4 deles, a Samara Pataxó, que é nossa aluna aqui na Faculdade de Direito do UNB, no doutoramento, da Cristine Baré, do Ivo Makushi e do Eloy Terena, né, demonstraram cabalmente como, do ponto de vista da sua história política, sustentam a tese que a Constituição acolheu, de que os direitos indígenas são pré-estatais, são pré-cabralinos, são pré-colombianos, e são reconhecidos internacionalmente como direito que se sobrepõe à positivação formal do direito estatal e devem ser reconhecidos. Está assim, por exemplo, na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Né? Então, vejo que o social na rua, é por isso que eu trabalho com direito achado na rua, né? O social na rua tem um poder instituinte, mas ele não pode sequestrar a esfera pública para se apropriar, né, da institucionalidade e da organização política no sentido de consumar seus interesses corporativos, seus interesses de classe, seus interesses econômicos, seus interesses políticos. E aí nós vimos, por exemplo, o 7 de setembro ser sequestrado por um interesse partidário, né? Porque não foi a liturgia do institucional que esteve presente na celebração, ao contrário. O Ministério da Defesa, em dias anteriores, lançou recomendação às forças para que suspendessem a tradicional cerimônia da esplanada. Alegou a pandemia, que seja, mas mostrou, né, que o espaço da cidadania não pode ser usurpado por interesses singularizados. Né? E aí há uma grande atividade, que eu diria, partidária eleitoral, com recursos públicos. Mais um problema para ser levado ao Tribunal Eleitoral. Acho até que outros partidos já devem estar fazendo isso. Como é que uma agremiação privada se vale de meios públicos, consome dinheiro público para um evento privado? Né? Porque não foi um evento da agenda institucional, foi uma mobilização privada de grupos que aproveitaram a data. Por exemplo, os indígenas estão aqui, mas estão levantando dinheiro com os apoiadores, com as associações de apoio, com o PIX distribuído para depósitos e com doações, gêneros, toda sorte de insumo que os assegure. Né? Então, eu diria assim que o sequestro, né, criou um auditório para juntar segmentos de classe média que são inconscientes daquilo que é a construção política dos valores do país, né? Que quer o seu bem-estar, o seu conforto, o seu acesso aos bens sociais, sem incômodo de outras subalternidades que dividem o espaço público, aeroportos, turismo, os hospitais. Você lembra que há bem pouco tempo se queria até fazer fila para financiamento privado da distribuição da vacina, né?
que não são negacionistas, entre aqueles que não são negacionistas. Né? Uhum. Então, um setor de classe média que é egoísta, tem baixa consciência social e comunitária, né? Dentro disso, usando uma categoria do cientista político Gessé Souza, que até também se formou em Direito aqui na UNB. Ele chama de ralé. Não é para desqualificar, mas é para dizer que é uma massa inorgânica que age sem saber. Basta ver as declarações que a gente viu de mídias alternativas e até de mídias próprias, por conta desse modo de utilizar os meios de comunicação, né? Os celulares que vão, os Instagrams, né? E a gente hoje exultando, porque dentro dos que permaneceram, né? Porque o Brasil tinha entrado em estado de sítio para poder fechar o Supremo Tribunal. Tinha gente exultando, gente que veio nas caravanas. Ou, como o Karl Marx chamaria, né? De lumpen. E ele incluía nesse conceito de lumpen aqueles segmentos milicianos recrutados num submundo de funções subalternas e até de crime organizado. Né? Por isso que a gente tem ouvido a notícia, né, de uma atuação miliciana. Inclusive, no Rio de Janeiro, a gente viu pessoas que têm identidade no trabalho de milícia fazendo selfie com participantes dos eventos, né, orgulhosos de estarem lado a lado com gente que está respondendo a processo penal com acusação séria de se apropriar de recursos públicos do Legislativo Carioca e de distribuição de armas e até de outras faltas mais graves que estão sendo apuradas. Né? Então, o problema é que aí o presidente, por conta disso e mais de tudo que vem se mostrando nesse período, sobretudo na condução, na gestão da pandemia, eu próprio, Maria Carolina, com um grupo de juristas e historiadores, acadêmicos, por exemplo, com o professor Renato Giannini, que é hoje o presidente da SBPC, com o professor Roberto Romano, que acabou de falecer, com o desembargador Alfredo Atier, entrei com ação civil no Supremo Tribunal, pedindo que o Supremo Tribunal declare a incapacidade de gestão política da governança atual e que se traduz nessa cifra absurda de quase 600 mil mortos que poderiam ser evitados, né? Que não tem equivalente no mundo, mesmo entre aqueles que mal conduziram as suas políticas. E nessa ocorrência desastrosa dos índices da economia, nas cifras de desemprego, de fome, o Brasil voltando ao mapa da fome, né? E que, portanto, é uma experiência de desgoverno. Esses dias eu escrevi um artigo numa coluna que se chamava "No Brasil morre-se de fome, morre-se de bala perdida, morre-se de depressão, morre-se mesmo de desgoverno. De desgoverno. E também já são 110 pedidos de impeachment, mostrando esse estado de coisas inconstitucional. Em algumas das peças, a consideração do estado de coisas inconstitucional, que já foi usado para decidir a questão da precariedade dos sistemas prisionais, do sistema de gestão do mundo do trabalho, mas agora é do país. O país está totalmente desorganizado. Né? Então, eu respondia, né? Eu respondia para essa pergunta, que eu vou usar o que ali coloquei para responder a sua mesma pergunta, né? Que é um presidente que não governa, que conspira, que não se solidariza com o social, mas com seus interesses, de seus domésticos e associados,
que não tem empatia com o povo e com a vida, só se liga nos negócios. E, como disse Marques no 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, para aludir a um contexto parecido, era um golpe de Estado também, nós acabamos, e é o que os acontecimentos revelam, escapando do despotismo de uma classe para cair no despotismo de um indivíduo. E, precisamente, sob a autoridade de um indivíduo já sem autoridade. O documento que ele assinou agora é a prova disso. Nem ele escreveu o documento e ele pede desculpas, diz que não quer confrontar a institucionalidade, que não quer colocar tensões entre os poderes, né? E aí a gente assiste, e essa situação desses 3 dias, né? Felizmente já estão sendo levantados os bloqueios, já foi retirada a participação dessa presença hostil aqui na Esplanada, né? Mas desorganiza a sociedade, a construção dramática que nós fizemos ao longo dos anos dos padrões institucionalizados de uma gestão da política e da justiça, para conquistar novos conteúdos materiais para a vida decente da nossa sociedade, a partir de uma Constituição que tem um alto nível de participação democrática, cujo principal modelo é o SUS, que nos salvou, né? Mas que acaba sendo privatizada, aí se diz assim, com dor no coração, né? Numa volta à sua forma mais antiga de dominação, porque aí somos capatazeados desavergonhadamente por pica-paus armados, as políticas de rearmamento, né? E por um pastoreio hipocritamente moralista de empreendedores das crenças e da fé, né, que buscam refúgio numa espiritualidade aparente, mas que se completam com os dízimos e com as contribuições dessa gente de boa fé, que quer um reforço, um refúgio de espiritualidade nesse tempo sombrio que a gente está vivendo. Porque não são só os 600 mil mortos, não, Maria Carolina. São as milhares de crianças órfãs. Exato. Né? São o luto que não deixa ninguém mais indene nesse processo. Não há um de nós que, no nosso ambiente familiar, ou de vizinhança, ou de trabalho, não tenha uma perda 2, 3, 4, 5, 6 por semana. É verdade. Eu já fui, mesmo tendo sido vacinado, com todo cuidado, 4 vezes nesse mês, nesses últimos 30 dias, ao cemitério para sepultar pessoas da nossa proximidade, fora aquelas que são do nosso campo sensível de vivência, artistas que a gente aprendeu a admirar, intelectuais que a gente aprendeu a seguir do ponto de vista, né, das suas leituras, dos seus ensinamentos. Bom, essa foi a maneira como eu respondi ao IHU. Sai amanhã, te mando o link, mas é como eu te respondo também. Obrigada, professor. Por favor, manda o link para a gente poder compartilhar. É delicado, né, professor, tecer comentários assim do meu lugar aqui, né, enquanto entrevistadora. Então, mas a minha próxima pergunta, ela seria sobre a legitimidade. Como é que quais instrumentos, quais os fatos sociais que a gente observa para avaliar a legitimidade da democracia no nosso país, né? O senhor falou aqui em desgoverno, né? Quando a gente fala em desgoverno, já fica difícil legitimar o processo democrático, né? Se a gente está olhando para uma série de situações caóticas, fatos sociais caóticos, a gente tem a saúde pública, a fome, né? O Brasil voltando para o mapa da fome, a questão da segurança,
né, a política de rearmamento, né, como você mencionou. Como é que a gente traz luz para uma análise sobre os direitos e deveres mínimos, né, e a igualdade civil perante a lei? Isso está sendo respeitado? Até que ponto ou não? Isso já se perdeu, já está fora dessa conta? Então, nesse momento, de maneira exacerbada, porque foi assumida como um discurso de força, no sentido de produzir, né, uma atitude, até o presidente do Supremo disse ontem, de responsabilidade criminal. Sim. O presidente disse ontem, né, porque Sim. confronta a Constituição e confronta aquilo que você chamou de legitimidade democrática, né? Num sistema político estável, é claro que as intercorrências de desorganização, de procedimento existem, mas o equilíbrio de pesos e contrapesos serve à correção. Por exemplo, representando uma postura negacionista, de distopia, né? O contrário da empatia, né? De distopia em relação ao sofrimento da sociedade, né? De negligência. Essa semana foram 240 mil doses de vacina que foram levadas para incineração por conta de logística inadequada de acumulação e de armazenamento. O equilíbrio, vamos dizer assim, serve para corrigir um pouco o que aconteceu nesse caso. Por exemplo, eu acho que a gente já teve outros momentos em que esse desequilíbrio poderia ter sido melhor conduzido. Eu acho que, por exemplo, lá atrás, o Supremo poderia ter contido aquela ação aparentemente legal de produzir o impeachment, não fez, e o resultado foi o afastamento de uma presidência com um pretexto que hoje todos, do Tribunal de Contas ao próprio Supremo, reconhecem que se deu não porque tenha praticado um crime que justificasse o afastamento, mas porque caiu na desconfiança e no juízo político de que não desenvolvia uma boa governança, sobretudo na área econômica, né? E nós não estamos no parlamentarismo para ter voto de desconfiança. Então, de alguma maneira, lá para trás, faltou muito desse papel de equilíbrio que agora, na gravidade da condição da pandemia, passou a exercitar, por exemplo, corrigindo políticas negacionistas, ações de governo negacionistas, né, para salvaguardar a saúde pública. Assegurando a distribuição de vacinas, mesmo contra a atitude de não querer fazer as ações de compra e distribuição de insumos, né? Garantiu que os governos locais, aqui no estado de Goiás, onde vocês têm sede, o próprio governador, que ideologicamente não pensa diferente do modelo liberal, mas como um médico viu que mergulhar nessa política é uma maneira criminosa, né, de fazer o seu papel de gestor público, e como médico, inclusive, né? Então, tomou medidas contrárias à orientação do governo central e, como governo local, adotou aquelas salvaguardas de distanciamento, de uso de máscara, de educação, de suspensão de atividades, né? Essas medidas, por exemplo, que o Supremo Tribunal construiu como meio de garantir a atenção à saúde pública, à saúde coletiva, né? Então, o que é essa situação? É como a democracia se legitima: pesos e contrapesos, correção
funcional dos atos de improbidade e dos abusos de poder ou do exercício ilegal das atribuições, né? Decisão sobre inconstitucionalidade de norma, não é isso? Mas o que o presidente disse na Avenida Paulista? Não vou cumprir a lei, não vou cumprir a decisão judicial. Um aluno seu que dissesse isso aí na escola, ele não teria o diploma. Um presidente que diz isso, ele diz respeito ao seu juramento e aquilo que a Constituição define que ele deve fazer, respeitá-la. Então, ele também deveria ter seu diploma suspenso, seu diploma de investidura no cargo, né? O que, aliás, não está afastado, porque entre as possíveis reações que esse sistema trouxe, além da volta da agenda do impeachment, também tem a ativação da agenda do impedimento da investidura por conta de crime eleitoral, né? A democracia se estabiliza com o uso desses instrumentos que foram construídos ao longo de décadas, de séculos, né? E que tem a característica de equilíbrio de poderes. Então, todos os atos desses dias foram de desestabilizar essa relação, inclusive se valendo, né, de seus desafetos pessoais, que acaba revelando que, no fundo, não é uma coisa institucional, é um sistema de autodefesa, porque esse ministro nominado faz a direção dos inquéritos que estão avaliando, né, o que se pratica em nome próprio ou em nome familiar, né? Então, é um sistema de uso do aparato institucional para cumprir objetivos particulares, objetivos de autopreservação das suas próprias práticas questionáveis, né? Então, eu digo assim, felizmente, nesse dia, levado o paroxismo a esse extremo sem precedentes, né, a legitimidade democrática recuperou um pouco esse elemento de equilíbrio, de pesos e contrapesos, né, de integração entre os poderes, né, que limita, por exemplo, o Senado está devolvendo a mensagem com a medida provisória de afetação do marco da internet, né? Que foi feito para favorecer a fake news, né? Pois é. Eu ia trazer isso aqui justamente quando você mencionou a questão da internet, né? Porque está totalmente conectada à experiência da democracia não brasileira, mundial, né? A gente vive um marco global, né, com relação às fake news. Então, e isso prejudica todo esse processo, né? A gente tem uma construção, a gente tem uma educação para a democracia dentro da escola que é diferente da democracia que a gente está vendo e que a gente está vivendo, né? Porque também parece que deu uma acordada, deu uma levantada. E aí eu venho para a minha próxima pergunta, para saber qual é o teu olhar, porque a gente está aí há mais ou menos um ano das próximas eleições. A gente está caminhando, né, para uma maior participação política cidadã, no sentido de um despertar, para além dessa polarização, né, que nós vivemos uma polarização, e é delicado. Como é que a gente conversa? Vamos lá, como é que a gente conversa com suavidade, com educação, com gentileza sobre democracia, num cenário tão polarizado como esse que a gente está vivendo? Como é que a gente faz para não brigar nos grupos de família, para não perder os amigos? Como é que a gente cuida disso? Então, de certa maneira, com todo cuidado para não esgarçar uma palavra que tem tido uso muito estendido e, por isso, com redução da sua capacidade conceitual, que é a palavra fascismo, né? Com todo cuidado, né? A gente precisa, de certo modo, lembrar que certas posturas, certas atitudes, como que repõem essa questão na realidade política contemporânea,
ainda que ela não tenha equivalente àquela realidade política anterior, na qual a forma de governo com autoritarismo fascista se realizou. Então, por exemplo, o Umberto Eco, o grande escritor, chegou a falar de um conceito de fascismo perene, né, exatamente para dizer que escapa daquele momento em que ele foi produzido como forma autoritária de governo, né, e deixou de ser uma estratégia de ação de governo para se instalar, inclusive, no social. Boaventura de Sousa Santos também fala de fascismo societal, que não é aquele governamental apenas, né? Mas uma das características do fascismo com o que se realizou ao tempo dos regimes nazifascistas, né, na Europa, sobretudo, é substituir a ação comunicativa politicamente legitimada no diálogo social por meio das organizações sociais, partidos, sindicatos, corporações, né, clubes, o ativismo social, né? E você lembra que quando o presidente tomou posse, ele disse que no governo dele ele inibiria qualquer forma de ativismo social. Lembra? São palavras dele, qualquer forma de ativismo social. E junto com essa menção, ele começou a encaminhar aquelas estratégias de sufocamento do ativismo, o armamentismo. E também aquelas estratégias de exacerbar a regulação com leis incriminadoras do protesto. A última delas, a lei antiterror, a lei de segurança, né? Que acabou contrariando, inclusive, ele mantém o veto exatamente na parte que diz respeito ao exame da mentira na política, os fake news. Sim. A lei foi aprovada para mudar o enfoque. O crime não é mais fazer ação política, o crime é impedir a ação política, não é isso? Uhum. Mas ele vetou o dispositivo que busca identificar nesse processo a mentira na política, algo que a civilização trabalhou com tanta ênfase. Veja o ensaio de Hannah Arendt, a mentira na política, quando ela, usando os meios de validação daquilo que é a informação, o acesso à informação, né? Hoje a gente tem uma lei de acesso à informação, né? Mas a gente sempre teve, com base nas estruturas constitucionais dos Estados Unidos, onde ela atuou, por exemplo, que permitia, com força de emenda constitucional, ter acesso às informações, e foi assim que ela obteve os documentos do Pentágono sobre a gestão da crise do Vietnã e caracterizou chamada The New York Papers, né? A grande matéria que ela fez como jornalista no The New York, nos Estados Unidos, mostrando que as decisões do presidente da República eram baseadas em informações falsas produzidas pelo seu staff, né? Então, a questão é a verdade na política, que é algo, por exemplo, que a justiça de transição preserva. Por isso que todo o trabalho de transição democrática, que instaurou um sistema de justiça para refazer a estrutura política das instituições, além da responsabilização dos autores de crime contra a humanidade, não é isso? Tortura, assassinato político, né? Se instala em articulações que a teoria política chamou, e a teoria do direito constitucional e dos direitos fundamentais, de memória e verdade. Né? Memória e verdade. Né? Por isso que, no pós-64, com a redemocratização, no país se instalaram comissões de memória e verdade, comissões de anistia, comissões de mortos e desaparecidos, não é isso? Exatamente para resgatar a dimensão da verdade na política, sem a qual a política se faz como enfrentamento de gangues e não como articulação legítima de
programas políticos para projetos de sociedade, né? Então, eu diria assim que é preciso restaurar essa dimensão ética da verdade na política, que Hannah Arendt, inclusive, sustentou que esse é um dos fundamentos da legitimidade do processo democrático, né? Um ensaio famoso dela, são dois ensaios muito interessantes, um sobre a banalidade do mal, que é Eichmann em Jerusalém, né, mostrando como no dia a dia que esses espíritos assim aparentemente, né, são tão cordiais, mas que vão assimilando essas condições da perversidade que fica banalizada num cotidiano que nem se dá conta de que é uma engrenagem na máquina de destruir as pessoas, né? Por exemplo, Eichmann dizia: eu era um bom funcionário, cumpria a lei e fazia o trem funcionar. O que ele carregava, ou em que estações ele parava, nunca me perguntei. Né? Então, eu acho assim, né, que vem um tempo agora, né, em que a gente tem que investir bastante energia para que o debate democrático seja de liberdade de circulação, mas da informação convincente, demonstrada, verdadeira, que suporte o inquérito da falsidade, né? E que, de alguma maneira, revele quais são os grupos de interesse que movem. E a gente está vendo, inclusive, que, no momento, o móvel desse grupo de interesses nem brasileiro é. Uhum. Né? Essa semana foi preso um agente internacional que vinha orientar essas ações no espaço, né? Do que tem sido chamado pela imprensa de gabinete do ódio. Sim. Incumbido de produzir, né, com tecnologia, né, um falseamento da verdade para criar um imaginário, como diz a chamada do evento de hoje, de incertezas. Né? Exato. Um horizonte de incertezas, né, professor? Horizonte de incertezas. E como é que a gente olha para a jornada do estudante nesse cenário? Como é que, logo no início, a gente, antes de entrar ao vivo aqui, estava conversando sobre a natureza do estudo do direito, do fazer direito, que não era para uma formação, não para uma formação de advocatícia, né? Como você estava comentando. Então, pensando na gama de possibilidades, de oportunidades, né? A gente tem um cenário aí que escancara a urgência de uma cidadania, de uma democracia, de um processo de qualidade. Como é que a educação vai fazer parte desse processo na jornada do jovem que quer lutar por uma sociedade mais justa, igualitária, que quer ter o direito como instrumento de democracia? Então, você sabe, eu por anos integrei a comissão de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB. Desde 1990 integrei, fiquei por 18 anos, só deixei quando assumi a reitoria e aí ficou incompatível estar nessas funções. Nesse período, eu integrei a comissão de especialistas de ensino do direito do MEC. Participei de todos os eventos da institucionalização da cultura de elevação de qualidade, de avaliação, o Exame Nacional de Cursos, que chamavam Provão, né? O ENAD. Fui diretor do Departamento de Política do Ensino Superior do MEC, na gestão do ministro Cristóvão Buarque, do qual eu havia sido procurador-geral, depois chefe de gabinete, quando ele foi reitor da UNB, né? E ali atuei na Secretaria de Educação Superior para criar o Sistema Nacional de Avaliação, a Comissão Nacional de Avaliação. E, nesse período, não que antes, na Organização do Ensino Superior no Brasil, que é uma organização retardatária. Você sabe que, por exemplo, os cursos de Direito foram criados em 1827, mas ainda não existiam universidades no Brasil. Não existiam universidades no Brasil. A primeira universidade no Brasil foi fundada em 1920, só funcionou para a outorga do título de doutor honoris causa ao rei Leopoldo da Bélgica, que nos visitava.
e fechou. Depois, a USP, em 1936, e aí vieram os experimentos de institucionalização universitária, com a Universidade do Distrito Federal em 1935, que durou 3 anos, e os vários experimentos, né, entre os quais, paradigmaticamente, temos a UNB como uma mudança do paradigma de um sistema de universidade que na Europa é milenar, na América Latina tem 500 anos, porque já havia universidades aqui desde o século XVI, Santo Domingo, São Marcos, no Peru, né? Córdoba, na Argentina, e nos Estados Unidos. Benjamin Franklin se orgulhava e fez constar no epitáfio dele 2 registros, apesar de tudo que ele havia sido nos Estados Unidos, inclusive presidente da República. Mas ele só fez constar 2 registros, que escreveu artigos da Declaração de Direitos de 1776 e fundou a Universidade de Virgínia. Olha essa anterioridade. Nós somos retardatários. Mas os cursos jurídicos e os cursos superiores que foram sendo criados, sobretudo depois de 1808, né, eles não tinham apenas essa atribuição de criar base funcional, técnica para profissões. Eles formavam da sociedade para o Estado. As carreiras jurídicas eram para a diplomacia, para a organização dos poderes. O direito, por exemplo, serve para a funcionalidade dos 3 poderes. Um, por definição, porque produz leis, o legislativo, né? O outro, porque, por definição, aplica as leis, o judiciário, né? E o outro, que é o executivo, porque regula o funcionamento do sistema, né? Então, está presente na dinâmica da racionalidade burocrática, da diplomacia, dos poderes, dos serviços, e é por isso que a Constituição diz que a advocacia é uma dimensão essencial da realização da justiça, ou seja, forma cidadania, é munus público, além de ser profissão. Então, essa condição cria as exigências éticas da profissão, e não apenas as exigências técnicas, as exigências éticas. E é por isso que os projetos didático-pedagógicos, né, eles têm que construir os vínculos daquele programa, daquele projeto, com a região em que ele se instala, de que modo dialoga com as perspectivas sociais de desenvolvimento daquela região, como é que faz a cartografia das forças vivas, da sociabilidade instaladas naquela região, os fatores de poder de que Lassalle se mencionava quando falou em 1848 que era a essência da Constituição, né? Concretizar os fatores de poder e não apenas a dimensão jurídica da Constituição, porque se essa dimensão se aliena dos fatores de poder, a Constituição passa a ser uma mera folha de papel. Uma mera folha de papel. Então, isso que é o perfil do bacharel, né, e capacita para que ele tenha uma atuação técnica, sabendo usar o instrumental qualificado, que se aperfeiçoa na questão didático-pedagógica, né? Mas para que ele cumpra também função social, para que ele seja elemento essencial à administração da justiça. E eleve, de modo geral, o padrão intelectual, o padrão de discernimento de uma dada sociedade, né? Porque ele incorpora aqueles fundamentos civilizatórios que estão na base do desempenho das atividades desse sistema de educação, né? Era isso que eu conversava no início com você, e é isso que tem servido de base, né? E por isso, nessa condição, você sabe, a gente prepara o bacharel para que ele seja capaz de operacionalizar, manusear os instrumentos, mas que ele tenha espírito crítico, capacidade de interpretar o mundo,
condição de compromisso de cidadania para agir no mundo, não é isso? Vamos já pegar essa carona e já puxar para o direito achado na rua, né? Eu queria pedir para você, só dar seguimento, só porque eu preciso botar luz aqui para esse movimento, para esse projeto, né? Porque é de suma importância, né? E comentar como é que se dá essa relação com ensino, pesquisa e extensão, né? Você estava explicando aqui justamente a importância não somente técnica, mas essa habilidade de ter o olhar humano para a realidade que está ali, o senso crítico, né? Então, como é que é o direito achado na rua? Como é que isso funciona? Como é que isso envolve os direitos humanos e toda a nossa pauta aqui? Então, ligando o que você propõe sobre forma de interpelação, né, com o que a gente conversava, responder questões desse tipo envolve enquadrar o problema em pelo menos duas dimensões. O que eu dizia antes. Uma mais política, que é o saber fazer, aquelas questões ligadas aos imperativos de habilidade, não é isso? Técnicas, né? Mas outra também a dimensão teórica, que é o conhecer, o ser capaz de ler o mundo, de compreender, né, que o instrumental opera numa realidade que requer discernimento para a nossa intervenção. Então, são questões teóricas e questões políticas, questões de conhecimento e questões instrumentais, não é isso? Alguns até falam de racionalidade instrumental, não é isso? Imperativos de habilidade, diria Kant, mas também razão crítica para poder pensar o mundo. Então, do ponto de vista da formação jurídica, o enlace dessas duas condições requer uma formação que capte, né, o sentido de vida e existência no mundo, o que é o mundo, não é isso? Como ele se constitui, né, como nós o representamos com a nossa racionalidade, né? Porque o mundo não é uma abstração, ele é uma significação a partir da nossa capacidade de designá-lo, não é isso? Exato. Por exemplo, eu sou um indígena, eu olho a floresta amazônica e vejo ali a base vital da minha existência. Então, a floresta, para mim, é vida, não é isso? Mas eu sou um agronegociante, eu olho para a Amazônia e eu olho aquilo como um acervo de recursos naturais. Então, aquilo, para mim, não é vida, é insumo. Né? Negócio. É negócio, é insumo. Então, eu vou lá, canibalizo a Amazônia, né? A floresta. O indígena vai lá e humaniza a floresta. Leia Ailton Krenak e as suas ideias para adiar o fim do mundo, não é isso? Maravilhoso. Então, a gente não pode trabalhar esses juízos sem compreender, né, que tudo que diz respeito ao nosso esforço de significação tem uma dimensão conjectural, como é que eu elaboro a representação das coisas. O direito, por exemplo, como eu represento, né? Eu o represento como vida digna, como existência bem vivida ou como regulação? Se eu represento como vida digna, eu vou ver o que nos desiguala, o que nos hierarquiza, o que cria subordinações, o que reduz as alteridades, não é isso? E aí, por exemplo, eu vou usá-lo instrumentalmente para acentuar as discriminações, as segregações, as reduções de alteridade. O outro, para mim, é coisificado, né? Por exemplo, o colonizador, quando chegou aqui, vindo de uma Europa capitalista, e que o modo de produção se apropria dos recursos naturais,
ele transformou o espaço territorial num grande estoque de insumos, não é isso? Capturou esses insumos. Como ele encontrou aqui gente que já vivia e que pensava essa realidade de uma outra maneira, ele negou a identidade desses sujeitos que aqui existiam, desumanizou essas existências, escravizou, alienou do humano, não é isso? Então, chegou a dizer que nem gente eram. Vocês sabem que, durante o período da conquista, no século XV, XVI, houve um grande debate para discernir se índio era gente ou não. E debate jurídico, debate teológico, né? Só em 1536, 537, em Valladolid, com o empreendimento da conquista suspenso, foram 2 anos de discussão para definir qual a tese que deveria prevalecer e que tinha no embate entre o teólogo Bartolomé de Las Casas e o jurista Ginés de Sepúlveda as teses antagônicas. Para Ginés, eram selvagens, silvícolas, subprodutos da natureza, monstros, bestas, feras. Os cronistas da época, inclusive, quando faziam registros dos achados das navegações, tinham os livros de crônicas, os diários de viagem e os bestiários, onde anotavam o registro das coisas extraordinárias, né? De algo como Robinson Crusoe, o Defoe, lá no Robinson Crusoe, em contato com o nativo, não tem uma nominação para ele, era um Sexta-feira, o nome que ele deu ao personagem, Sexta-feira, né? Então, tudo isso se repõe nas conjecturas, nas formas arbitrárias de designar, de conceituar, né? Por exemplo, que vai para a filosofia, para a teologia, para o direito. Na Constituição de 1824, portanto, né, o sujeito que operava o trabalho era escravo. Era pessoa humana? Não, era coisa. Ainda que a Constituição reconhecesse que todos nascem livres e iguais em direito, como proclamava a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Burguesa, no sistema escravocrata, não alcançou o humano do trabalhador e escravizado não foi juridicamente considerado pessoa humana. Servus persona non habet. O escravo não é pessoa humana. A teoria sustentando a opção política, reduzindo em categorias as condições de reconhecimento e de titularidade da subjetividade ativa para aceder a direitos. Por isso que, em 1537, com a atenção que o Papa da época, Paulo III, deu à tese de Bartolomé de Las Casas, a bula Sublimes Deus vai definir que os índios são nossos irmãos, gente como nós, tem alma, podem receber os sacramentos e dispor de seus bens. Por isso que o Papa Francisco fala hoje em realmar, numa teologia de reconhecimento que pede que a economia se subordine à vida e não ao contrário, que não se deixe coisificar as pessoas, mas humanizar as coisas no sentido de que elas são essenciais à plena realização das condições materiais da existência humana. E é por isso que os autores da filosofia do direito e dos direitos humanos vão dizer que os direitos humanos não são as declarações, não são os monumentos. Viram o galo queimar a estátua do Borba Gato, o escravista. Não são sequer as ideias, porque as ideias, às vezes, estão involucradas em ideologizações redutoras. Para esses autores, eu, inclusive, no direito achado na rua, temos que o direito é a construção social da emancipação do humano.
O direito é liberdade e não restrição, humanização e não regulação. Claro que as normas são relevantes e são empiricamente aptas a serem tema dos nossos estudos na faculdade, mas elas valem não como coisa em si, apenas como veículo da realização das dimensões humanizadoras do social, que é o que o direito achado na rua faz. Examinar como é que se caracteriza o espaço social onde as sociabilidades se manifestam, as sociabilidades, o lugar do humano enquanto condição de historicidade, como é que a mulher se torna pessoa humana, como é que o índio se torna pessoa humana, como é que a criança se torna pessoa humana, né? Como é que os segmentos reduzidos na sua condição de reconhecimento reivindicam a reciprocidade de titularidade de direitos. Como é que isso se faz no espaço social? Como é que essas titularidades se manifestam? E elas assumem condição de dignidade titulável. E o que elas constroem? Como é que elas fazem o enunciado, a designação das mediações a partir das quais o seu direito se realiza em categorias que vão compor o elenco, por exemplo, da Constituição. Peguem a nossa Constituição atual, que é chamada de cidadã, em contraponto àquela primeira que era chamada da mandioca. Ela era censitária. A cidadania era definida pela renda, e o exercício da renda era atributo do masculino branco numa sociedade que escravizou índios e africanos, de um masculino católico numa sociedade que negou legitimidade às crenças cosmogônicas dos ancestrais aqui presentes, e indígenas, enquanto nós ainda éramos alienígenas, né? O que sobra? O que sobra? Se toda a base do trabalho é alienada porque é escrava, se todo o feminino era retirada da agenda dos direitos, se a infância não tinha reconhecimento, se a raça era um atributo de negação, porque o colonialismo produz esse atributo do racismo, do machismo, do patriarcalismo, da exclusão de classe, né? Então, pensar essas coisas é ver de que modo nós vamos categorizando, né, as demandas de inclusão, como a Constituição atual faz. Lá no artigo 5º, ela diz: são direitos essenciais à existência digna da pessoa humana. Né? Aí tem lá 70 itens de direito. Né? No parágrafo final diz assim: esse elenco não exclui outros direitos. Que outros direitos? Os que não estão no elenco. Aí ela completa: que derivem da natureza do regime. Qual é a natureza do regime? Não é a democracia? Então, qual é a função da democracia? Propiciar as condições de emergência contínua de novos direitos. Todos os dias a gente conquista direitos novos. Veja, as declarações dos burgueses, se segue a declaração dos trabalhadores, as declarações dos trabalhadores se seguem as declarações dos camponeses, Constituição Soviética, Constituição Mexicana, né? Depois se seguem as declarações da década dos 1900, de Durban, contra o racismo e a xenofobia, de Pequim, direitos das mulheres, de Istambul, direito à moradia, o conjunto de todas aquelas declarações que trazem para o universo de reconhecimento direitos novos que as práticas sociais achadas na rua, não é isso? Vão instalando. A rua é uma metáfora, não é isso? Claro. Metáfora do espaço público. Né? Lembra Castro Alves, do povo ao poder? Quereis, pois, a praça, desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. Lembra do verso? A praça é do povo, como o céu é do condor.
Depois Caetano Veloso ia dizer: a Praça Castro Alves é do povo, do avião, não é isso? É o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Quereis, pois, a praça? Desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. Ou como está em Marshall Berman, naquele livro Tudo que é sólido desmancha no ar, em que ele, estudando a rua na literatura, nos espaços de significação das sociabilidades, sobretudo nos romances, né? Na literatura de um modo geral, ele fala da rua como algo que, nessa literatura, designa esse lugar de encontros e desencontros, em que, ao se reivindicar interlocução, né? Ao colocar a questão da liberdade, da dignidade, da cidadania, da justiça, dos direitos, olha o que ele diz lá. Nesse processo, a multidão transeunte se transforma em povo. A multidão transeunte se transforma em povo. Né? É isso que a gente tentou colocar no Direito Achado na Rua. De um lado, a crítica teórica, as concepções produtoras, ideologizantes, que formalizam o jurídico pela elementaridade de uma epistemologia ou de uma forma de conhecer a política ou por uma forma de pensar o próprio jurídico, né? Mas, por outro lado, as mudanças que vão se dando no social e vão expandindo as expectativas de humanização. Por isso, para nós, o direito não é o sistema normativo que se traduz como sanção e coação formalizada e institucionalidade. Para nós, o direito é a enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade. Vivo, né? Fantástico, professor. Direito vivo. Por isso que você até colocou no nosso contato pelo Zap a capa de um livrinho que eu organizei com meus alunos, de uma coleção chamada Direito Vivo. Todos com a consigna do direito achado na rua. Além do que a gente tem, né, uma coleção Direito Achado na Rua, já com 10 volumes publicados, né, que vão de uma introdução crítica ao direito, uma introdução crítica ao direito do trabalho, uma introdução crítica ao direito agrário, uma introdução crítica ao direito à saúde, uma introdução crítica ao direito das mulheres, uma introdução crítica a La Salut, por ser uma edição em espanhol, expandida por continente, uma introdução crítica à justiça de transição na América Latina, uma introdução crítica ao direito à comunicação e à informação, uma introdução crítica ao direito urbanístico, e agora, em 2019, publicado agora em 2021, 30 anos do projeto, uma introdução crítica ao direito como liberdade. Né? São... olha aqui, o volume 10 da série, 720 páginas. Uau! Um diálogo com os autores que, ao longo dos 30 anos, fizeram interlocução no plano das mesas internacionais, mesas nacionais, nas oficinas. Por exemplo, aqui tem a participação de muitos dos participantes dessas turmas especiais de assentados da reforma agrária, que aí em Goiânia, mais precisamente na cidade de Goiás, né, tem já 2 turmas, uma já diplomada e a outra em diplomação, enquanto ação afirmativa, reconhecimento do direito de segmentos excluídos de se integrar no social com reconhecimento da sua capacidade teórica e política. Né? Então, o direito achado na rua é isso. Né? A gente tem o catálogo dessas... E aí a gente faz o embate que é político e teórico. A gente dialoga com os movimentos sociais, com as assessorias jurídicas dos movimentos populares, e a gente dialoga com as institucionalidades, né? Muito bacana trazer aqui as publicações, porque a gente já está recebendo algumas perguntas, então o pessoal já sabe onde é que pode beber da fonte, né? Mas vamos aproveitar, como você está aqui,
para a gente... Vamos abrir para as perguntas, né, professor? Porque também a gente já caminha para o nosso momento de troca aqui com o público. Ó a minha caneca, ó. É o kit completo, né? É o direito como liberdade, né? O direito como liberdade. O direito 30 achado anos de na direito rua. comemorativo, linda. Um brinde, né? Um brinde, professor, a Soraya Moraes, aqui, deixa eu ler a pergunta da Soraya Moraes. Professor, qual a sua opinião sobre a omissão do Congresso Nacional em relação à união estável e o STF assegurou esse direito? São os tempos de atuação, né? O judiciário é um realizador da estrutura de ordenamento jurídico, ou ordenamentos mais herméticos ou mais plurais, mas ele aplica o ordenamento e o sistema é muito funcional, né? Chega ao ponto de que a cabeça do sistema é uma corte de 11 ministros, com característica contra-majoritária, não é isso? Mas com capacidade de realizar a Constituição. Mas ele, às vezes, demora, mas a funcionalidade dele é muito mais fluente. Né? É muito mais fluente. O legislativo é uma casa política, ele tem uma pluralidade de vozes, ele tem uma necessidade de fazer a mediação entre posições muito antagônicas. A gente tem ali as bancadas com programas, às vezes, opostos. E tudo isso passa por um sistema de debates, né, que constrói o processo legislativo de uma maneira muito mais lenta. Então, o legislativo ele sempre chega refinando os processos, mas atrasado em relação àquilo que no social já se concretiza como base transformadora. Por exemplo, o Legislativo tinha, até 1988, inscrito no Código Civil da época, né, a definição da família como constituída pelo casamento e que isso legalizava as relações sexuais, né, de reprodução da existência, as relações de reprodução da existência. Mas o social acabou, né, colocando em juízo crítico limites morais, religiosos e até legais. E saiu da condição criminalizada de uma relação fora do casamento para uma juridicidade factual inscrita nas uniões que foram se concretizando. Então, o Código Civil e a Constituição de 67 definiam a família como constituída pelo casamento, mas o Judiciário leu nas singularidades da vida social a dimensão ontológica da família na união estável, na união de afetos, e não no contrato apenas, na união de afetos, e definiu a família como originada da união de afetos. A Constituição de 88 veio e traduziu isso. A família é a união estável de afetos, entre homem e mulher. E mal ela saiu dizendo que era entre homem e mulher, os movimentos sociais de autonomia, de opção de gênero, já saíram dizendo que a questão da distinção não é necessariamente cis, ela pode ser homo, ela pode ser de relações equivalentes, não apenas entre homem e mulher, mas entre seres humanos, né? E aí também o judiciário vai arrumando isso. Então, é uma questão de dinâmica e de capacidade de agir no tempo, associando, né,
a realidade do jurídico formal a condição material da mudança no próprio direito, né? Isso é a beleza do mundo democrático, é a beleza do mundo. Não quer dizer, por exemplo, que no judiciário não haja visões conservadoras que repudiem esse tipo de visão. Não tem agora uma proposta de colocar no Supremo um ministro que seja terrivelmente evangélico, não é isso? Mas a política já criou uma categoria de que nas estruturas de governo o fundamento é a laicidade, não é a religiosidade, exatamente para que a intolerância não entre na afirmação hermenêutica do jurídico, né? Então, é assim que eu vejo, quer dizer, como diz o Riobaldo Tartarana na formulação de João Guimarães Rosas, né? Não é nem na entrada nem na saída, a vida é contraditória, né? É na travessia que o processo se dá. E a questão é coragem, é ter coragem para lidar com os problemas que nos desafiam, né? Verdade. Nós temos aqui, professor, uma pergunta do João Paulo Borges Machado. O João diz assim: pensando no direito do trabalho como uma efetivação da dignidade e a seguridade como promoção da justiça social, como você enxerga sucessivas reformas na legislação trabalhista e previdenciária? Então, o João já respondeu a pergunta. A boa pergunta é essa, que já traz a resposta embutida no seu enunciado, não é isso? Entre o Manifesto Comunista de Marx e os Atos dos Apóstolos de Lucas, há um fio condutor que se enuncia do mesmíssimo modo. No manifesto se diz que a justiça é atribuir a cada um conforme a sua necessidade e ter de cada um de acordo com o seu trabalho. Foi assim que, por exemplo, Marx inscreveu o programa das organizações do trabalho nas revoluções de 1848. Mas esse enunciado está nos Atos dos Apóstolos. Lucas escreve lá. Então, os cristãos vinham aos apóstolos trazendo o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Então, civilizatoriamente, o trabalho é o mediador da satisfação das necessidades. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, está lá dito: quem não trabalha, não come. Daí que a dignidade é medida pelo fator de agregação de valor ao produto social pelo trabalho, que é a tese da fraternidade, o princípio esquecido. Lá atrás se disse que a formulação dos direitos teria que seguir o tripé da liberdade, da igualdade e da fraternidade. As ideologias se disputaram nos dois primeiros, mas nunca realizaram o terceiro princípio, que é o princípio esquecido. E estou me referindo a ele como um princípio político, né? Embora pudesse trabalhar ele como um princípio religioso. Na Fratelli Tutti, o Papa reivindica e fala do trabalho como um fundamento teológico da dignidade do humano, né? A teologia dos 3 T's, terra, teto e trabalho, né? Que devem se realizar na consumação de um salário universal. Nenhum trabalhador sem teto, nenhum trabalhador sem trabalho, nenhum trabalhador sem terra para produzir, né? Então, a pergunta dele já está com a resposta. Se não é realizador da dignidade, não é juridicamente legítimo. E por isso que é possível... E é por isso, olha só, que o Legislativo negou validação à PEC, rejeitou a PEC. O Legislativo rejeitou a PEC. Por quê? Porque nela não está inscrito o fundamento civilizatório da dignidade do trabalho, nem no tocante aos direitos trabalhistas, nem no tocante à Previdência, né? Não se pode reduzir com artifícios regulamentares a individualidade emancipada à condição análoga à de escravo, tá certo? Não se pode fazer com que o que se apropria da riqueza social expolie a contribuição do trabalho e se enriqueça com a expoliação do outro.
Então, o direito tem que saber dar a cada um conforme a sua necessidade, ter a cada um conforme o seu trabalho, né? Aquela fórmula de o seu de cada um é um absurdo teratológico, né? Jus est sum, quic tribut, dar a cada um o que é seu, né? Senão você dá ao pobre a pobreza e ao rico a riqueza, né? E não questiona o sistema de produção, né? Uhum. Vamos aqui, professor, para uma pergunta do Fabiano Simão Prado. O Fabiano diz assim: como o senhor vê os neurodireitos humanos que protegem o indivíduo, o cérebro do indivíduo, a mente, as novas tecnologias com seus conteúdos, as novas tecnologias com seus conteúdos poderão ser cada vez mais acessados, mudados, manipulados? Então, é um campo que está sendo trabalhado, né? Eu até orientei uma tese de doutorado esses dias sobre neurociência e direito. Neurociência e direito, né? É óbvio que existe toda uma área de afetação do campo neural, né, que pode interferir na autonomia dos sujeitos, né, criar padrões de subordinação mental, ideológica e política, né? Então, eu vejo que isso pode ter um elemento danoso na construção dos novos instrumentos de realização do direito, né? Mas também eu sempre entendi que o jurídico só é jurídico se ele preserva as condições de legitimação, né? Quer dizer, você não pode exercitar, né, as funções propriamente jurídicas se não salvaguarda o sujeito daquilo que é a autonomia da sua própria forma de pensar, né? Uma coisa é expandir a consciência do sujeito, outra coisa é afetar neurologicamente o grau de discernimento dos sujeitos, afetando, embotando na sua capacidade neural de compreender a realidade na qual ele se instala, não é isso? Essas coisas são feitas por vários processos, né? E cabe à política tentar construir programas que capacitem os sujeitos para que sua consciência livre não se deixe subordinar por interferências que reduzem, né, o seu próprio discernimento, né? Faz parte daquilo que é o sentido modernizante da vida, instrumental da vida, né? Mas a vida também cobra o seu preço de se salvaguardar, né? Criando mecanismos para se defender, né? Claro que a gente tem que fazer isso no social, porque o indivíduo só fica muito vulnerável, né? É preciso agir sempre no político, para que na ação coletiva a liberdade, a igualdade e a fraternidade se assegurem, né? É em comunidade que a gente constrói a nossa capacidade de ser sujeito, de sentir. Por exemplo, a gente já está reconhecendo nos animais não humanos uma senciência que os torna sujeitos de direito e não coisas, não é isso? Uhum. No humano, a gente tem que salvaguardar para que a sua consciência não seja reduzida, para que ele se transforme em coisa e deixe de ser humano, não é isso? Uhum. Tem que cuidar da escola. Por isso que eu tenho muita preocupação com esses processos de estandartização, de behaviorismo social. Por exemplo, eu estou me referindo às escolas militares, que vocês têm muito aí em Goiânia, né? Eu acho que uma coisa é pensar as estruturas militares de educação e a outra coisa é imprimir uma pedagogia que se militarize, não é isso? São inacessíveis. E no passado a gente já viu que isso é desastroso. A gente já teve uma revolta da chibata no começo do século XX. E ela surgiu entre os marinheiros, entre os militares, né? Não é possível reinstituir a chibata na educação, não é isso? Nem a palmatória, né? E a disciplina é uma condição da convivência, não pode ser uma mediação pedagógica para a formação.
Perfeito, professor. A gente tem aqui uma pergunta do Roberto Ferreira do Nascimento. Ele quer saber, professor, a sua avaliação o país concedendo direito aos refugiados em contramão das nações europeias e norte-americanas que não aceita outros povos. Então, é uma coisa assim que sempre caracterizou o Brasil como um país destino de migrações, né? Ou por razões econômicas ou por razões políticas, como a América, que foi o destino daqueles que mudaram para terem outras oportunidades ou para buscar refúgio, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, os que fugiram da intolerância religiosa nas guerras religiosas encontraram a oportunidade, né, de cultivarem a sua própria fé, e por isso que a liberdade de crença é uma das liberdades fundamentais, né? Então, nós fomos países assim, né? E, portanto, ainda conservamos um pouco dessa memória de que a imigração, de uma maneira ou de outra, né, está presente na nossa formação cultural, social, econômica, né? Às vezes de modo perverso, como a escravidão, né? Às vezes, mas que nos desafia a nos redimirmos desse crime civilizatório, né? Às vezes, porque nos ajudou a construir padrões de produção, né, que contribuíram para a nossa acumulação social, né? Então, nós somos um povo que valorizou o respeito tolerante às outras culturas, às outras crenças, os outros modos de organizar a vida, né? Na Europa, que foi o berço do modo de produção, né, que tem escrito nele um procedimento egoísta, né? Uma acumulação privatista, né? Que desumaniza, né? E, portanto, que produz esse berço dramático do que a gente chamou de fascismo, né? Nas suas condições de recusa, de intolerância a outros modos de ver o mundo, sobretudo em sociedades que temem o efeito paradoxal de sofrerem o mal que impingiram aos outros. Né? Depois de explorarem a Ásia, a África, agora receiam que a volta da história, né, coloque asiáticos e africanos na condição de retirarem, né, da sua própria disponibilidade social os bens que eles produzem, né? É uma questão assim de construir outros patamares civilizatórios. Eu acho que os refugiados ajudarão a repensar a solidariedade no mundo. O Papa tem tido uma atenção muito destacada para o respeito que se deve ao refúgio, aos refugiados, né? Porque, afinal, foram os europeus que produziram os deslocamentos e continuam a produzir, né? Essa diáspora do Afeganistão agora não foi construída pelos afegãos, foi construída pelos europeus. É verdade. E estamos falando de uma casa comum, né? Já que trouxe a referência do Papa, eu acho que é importante lembrar, né? Professor, vamos caminhando para o encerramento dessa nossa aula fantástica. Eu estou aqui maravilhada, certeza que todo mundo que está assistindo de casa também. Eu quero agradecer demais a sua participação em nome de toda eu vejo aqui no chat questões que não foram trazidas para o debate, mas que dialogam com o que nós estamos fazendo. E são percepções que os autores dos comentários têm sobre temas que estão ligados ao que a gente está discutindo, né? O tema da cidadania universal, são questões que não precisam que eu responda, porque são comentários que mostram que a gente está trabalhando em torno de um consenso conceitual aqui sobre os temas da nossa roda de conversa, vou chamar assim, da nossa roda de conversa.
É isso, o nosso bate-papo é muito abrangente, né? São muitos assuntos que vão crescendo e se desdobrando, reverberando. A gente está acompanhando aqui, tem muitas pessoas mandando questões, né? Mandaram, mas realmente tudo está dentro desse escopo aqui da conversa, dessa conversa riquíssima. Eu quero lembrar quem está assistindo que esse bate-papo ele é gravado, tá? Ele fica disponível no YouTube, então depois quem quiser voltar e rememorar as boas falas, as referências, né? Lembrar do aniversário de 30 anos do Direito Achado na Rua, com a edição especial e todas as publicações, né, professor? Onde a gente vai, com certeza, inclusive, trazer. Segunda-feira agora, às 19 horas, no espaço do Instituto dos Advogados Brasileiros, que tem sede no Rio de Janeiro. O Instituto é um órgão intelectual dos advogados, foi fundado em 1843, a Ordem dos Advogados em 1930. E eles têm um programa chamado Saindo do Prelo. Na segunda, o debate é sobre esse volume 10. Eu vou estar com o meu colega Antônio Carlos Volkmer, lá de Santa Catarina, sociólogo crítico do direito, né? Vou estar com a professora Enea de Almeida Stutz, de Stutz e Almeida, que é minha colega aqui da UNB. Todos são membros do Instituto, né? E com a presidenta e a diretora da biblioteca do Instituto, debatendo o volume 10. Então, é uma sessão de lançamento, né? Essa edição não é comercial. A edição impressa tem poucos volumes, então ela circula restritamente, mas há uma edição e-book que está na plataforma de acesso livre da editora da UNB. Maravilha. E lá podem ser obtidos, por exemplo, os 3 últimos volumes publicados, né? O Direito Urbanístico, o Direito à Comunicação e Informação e esse volume Direito à Liberdade, né? Ótimo. A gente repassa essas informações, pessoal. Quem tiver interesse, tem gente mandando mensagem aqui. A gente está vendo o chat, mas estou recebendo aqui no WhatsApp também, então, por isso que acompanhando tudo aqui ao mesmo tempo. Mas a gente passa as informações, né? O material que está disponível na plataforma da editora da UNB, a agenda de segunda-feira, que vale a pena assistir. É segunda às 19 horas, né, professor? É segunda às 19, Às 19. Pronto, a gente passa também o link do canal. E, bom, professor, eu vou abrir para uma fala final sua, alguma mensagem aos nossos estudantes, ao nosso público aqui que está assistindo. Acho que é muito importante esse diálogo, né, para trazer mais luz para esse momento que o país está vivendo, para que a gente possa enriquecer o debate, se apropriar, né, do debate real, do que ele é, do que a gente precisa ter como instrumento para poder defender, né, nossos direitos, né, e cumprir nossos deveres também. Então, está aberta a tua fala e, mais uma vez, agradecer demais a participação, quem está aqui com a gente, ficou aqui com a gente até agora, tá bom? E está contigo, professor. Bom, eu vou aproveitar uma questão que apareceu no chat sobre a condição, né, de a atuação dos jovens advogados, né? Eu acho que eu tenho muita confiança na medida em que acompanhei todos os esforços de qualificação do ensino jurídico, né? Com os limites que existem, né? Mas imagino que há um padrão mínimo que assegura uma competência de inserção na vida profissional. Os parâmetros da Unesco é de que a educação é um bem para a vida toda, não se consuma quando você obtém um diploma, mas não realiza um produto final que se assegure com a diplomação. A diplomação é a garantia de que você recebeu
elementos críticos adequados para que possa agir no mundo no sentido de transformá-lo e ter discernimento crítico para lidar com os instrumentos que fazem a base da profissão que escolheu, né? Então, eu penso que é isso essencial, confiar na sua capacidade de discernir, né? E se lançar com coragem na vida, no sentido de que não é porque é recém-formado ou jovem que não esteja habilitado para. Aliás, o sentido pedagógico da formação universitária hoje não é mais a memória das informações, é a capacidade de exercitar habilidades e competências. Habilidades e competências. Por exemplo, estamos aqui nesse sistema exercitando a habilidade tecnológica de ampliar auditórios, mas também de dialogar em torno das nossas inquietações, usando o chat como diálogo, no equivalente de inteligência, né? Então, eu diria assim, confiar que as suas habilidades e as suas competências, orientadas por juízos éticos, né, lhe colocam num contexto de desempenho que tem um padrão, um parâmetro que se consolidou como modelagem institucional. Vão exercitar uma atividade que combina expertise, habilidade, mas também compromisso ético. A advocacia, o direito, as profissões jurídicas são essenciais à administração da justiça. Então, é preciso ter esse horizonte na vida, né? E não se deixar iludir por glórias efêmeras, ganhos pontuais, né? Uma consciência apaziguada com a dignidade de que ela serviu a uma causa justa, remunera em dignidade as escolhas que a gente faz, né? E isso nos torna bons técnicos e bons cidadãos, né? Então, é a lição de Rui Azevedo Sodré, que é um dos patronos da advocacia, né? Dizendo isso. Tenham em mente que vocês são bons técnicos, mas precisam também ser bons cidadãos. Que presente, que preciosidade. Eu estou acompanhando aqui os novos comentários, a meia aula desse mestre do direito, um exemplo de jurista, com todo o respeito do mundo aos outros juristas, né? Que aula absolutamente genial, uma análise clara, sensata e construtiva. Realmente, gente, eu estou aqui quase mudando de área. Eu vou estudar direito, professor, porque agora realmente não teve jeito, pegou. Muito produtivo o debate, muito bom ter ainda mais conhecimento. Parabéns, professor. Excelente palestra. É legal, né? Todo mundo participando junto com a gente. Bom, acho que o professor caiu. Professor, você está me escutando? Não, professor, não me escuta. Bom, pessoal, vou agradecer a presença de todo mundo, vou me despedir. Até a nossa próxima aula magna. Logo a gente divulga a programação. Voltou, pronto. Poxa, professor, não queria me despedir sozinha. Já pensou? Exatamente na parte que mais adoça a alma? Não é? Aqui, muitíssimo obrigada, grata pela palestra. Boa noite, bom descanso, excelente palestra. O pessoal que está perguntando aqui do certificado também, a gente disponibilizou o link nas divulgações, a gente vai fazer um reforço, tá? Para quem ainda não pegou, não se inscreveu. Bom, é isso. Deixa eu ver se temos mais. Depois você me manda o link para eu subir para a plataforma YouTube do Direito Achado na Rua, tá bom? Tá, claro. Mando sim, professor. Pode deixar que a gente encaminha. Bom, é isso, né? Acho que agora a gente vai encerrar. Estava agradecendo aqui a presença de todo mundo, a participação ativa, maravilhosa de cada um de vocês. O professor foi incrível, emocionou e era necessário. Acho que depois de 7 de setembro a gente recebeu um caloroso abraço agora, né? Na nossa humanidade, na nossa consciência.
E minhas homenagens ao professor Márcio, que esteve conosco no vestíbulo, né? E que provavelmente está acompanhando aí na transmissão, né? Mas também transmitir a ele, né? A satisfação de poder ter estado e de ter enriquecido, né? Minha própria interlocução, né? No encontro dessa turma, e parabéns a ele pelos alunos que vocês estão formando. Obrigada, professor. Agradeço. Em nome de todo o ecossistema. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. 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 Vou sair.